Meu cordial boa noite a todos os irmãos que estão conosco nessa noite. Uma satisfação estarmos juntos aqui. Em nome do meu amigo pastor da igreja, eu quero oferecer mais uma vez as boas-vindas a vocês de estarem conosco. E não só a vocês que aqui estão, como aqueles que estão através do Facebook e do YouTube nos assistindo. Eu tenho não só a família que está assistindo, tenho amigos que estão assistindo, eu sempre mando o link para eles, para assistirem. E que Deus aqui seja glorificado, e que tudo que falarmos aqui nessa noite seja para honrar e glorificar seu nome, amém? Eu poderia perguntar a cada um de vocês quantos anos você tem de adventista? Ou se, quantas vezes você ouviu falar da igreja adventista? Parece que temos uma aqui que já pela segunda vez está vindo à igreja. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Deus possa abençoá-la. Eliane. Seja bem-vinda, irmã Eliane. Mas há uma coisa que acontece na vida de todo cristão, é que ele passa por um processo depois que aceita Jesus, chamado primeiro amor. Parece que ele tem vontade, não sei se aconteceu com vocês, tem vontade de que ele é responsável por evangelizar o mundo inteiro, de uma hora só. E ele chega para a família e diz, talvez aquilo que eu mencionei na mensagem, com vontade de contar para todo mundo o que aconteceu na vida dele, e ele tem aquele fervor tremendo, a ida para a igreja é uma emoção, e parece que depois vai Satanás aquecendo, e deixa o coração dele tremendamente morno, tão morno, de que ele não tem a sensação mais daquele prazer de viver a vida cristã como deveria viver. Por que acontecem essas coisas? Porque a profecia bíblica diz que nós seremos nem quente e nem frio, seríamos morno. Por que isso acontece na minha vida, na tua vida, na nossa vida? O que precisa acontecer para que isso não aconteça conosco? Deus tem um método maravilhoso, é desse método que eu quero falar. Não existe método melhor para mantermos o que nós chamamos de a restauração que aconteceu na nossa vida no passado, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E entramos no processo da justificação. Como seguir esse processo agora de santificação? Porque na verdade é um processo. Quando o Apocalipse diz assim, que você é santo, porque você guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, isso não quer dizer que você não cometa pecado, mas você está dentro do processo da santificação, ok? E é por isso que ele nos chama de santo. Mas eu quero mostrar uma história para vocês que ela para mim é muito forte, muito presente nos dias de hoje. E ela só é reduzida em 3 versículos apenas. Interessante como é a história mais resumida da Bíblia e tem uma profundidade tremenda. Está em Lucas capítulo 10, vamos lá abrir nossas Bíblias. E é uma história conhecida, muito conhecida. Alguns têm outro tipo de mensagem com ela e eu quero analisar. Vou ler primeiro, a partir do versículo 38 até o 41. São 4 versículos. 10, 38 a 41, do livro de Lucas. Só Lucas narra isso. Esse é uma história que não está entre a sincronia dos evangélicos. Diz a Bíblia assim, vamos ler e depois vamos analisar. E aconteceu que indo ele a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu na sua casa. Deixa eu explicar. Jesus estava vindo da cidade de Jericó para Jerusalém, e passou pela província de Samaria. Antes de sair da província de Samaria, tinha uma pequena cidade curta, chamada Betânia. E ali moravam os amigos de Jesus. Como ele já tinha percorrido quase 6 horas de viagem, de Jericó até Betânia, o que dava andando com uma turba ali, ele então decidiu ficar ali, talvez, aquela noite. E eu imagino Jesus chegando na casa dos seus amigos, que é Lázaro, Marta e Maria, decidiu passar um tempo com eles ali. Eram amigos íntimos de Jesus, e Jesus tinha prazer de sempre estar com eles. E eu imagino quantas vezes Jesus passou por ali e ficou com Marta, Maria e Lázaro ali. Mas interessante que Marta o recebeu na sua casa. E a Bíblia diz em continuidade no versículo 39, e tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor,
Não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitos serviços, ou muitas coisas em outra tradução, mas uma coisa só te é necessária. Mas ele não disse que era necessário, só disse: Maria escolheu a boa parte, a qual dela isso não lhe será tirada. Essa história é interessante por quê? Porque Marta estava recebendo na sua casa uma visita que não era qualquer visita. Quem era a visita dela? Jesus. Eu não sei quantas vezes você em casa, fazendo alguma coisa, tem a noção que Jesus pode estar lá. Ou não sei quando vocês já convidaram Jesus para estar na sua casa. Ou tem esse costume de fazer isso. Mas às vezes assistimos coisas na nossa televisão que Jesus não sente bem que a gente pudesse assistir. Às vezes gastamos tempo com coisas dentro de casa que não deveríamos gastar. Às vezes comemos coisa lá dentro de casa que não deveríamos comer. Mas agora a visita era especial e Marta queria organizar tudo porque não era qualquer visita, era Jesus. Por outro lado tinha outro problema, Jesus nunca andava sozinho. Ele vinha com quem? Com seus discípulos? Com uma turba? Agora Marta estava preocupada porque Marta não só tinha que arranjar acomodação, possivelmente, como também alimentar toda aquela turba. E cozinhar para uma pessoa é uma coisa, agora cozinhar para um grupo de mais de 10 pessoas, aí é mais difícil. E é necessário que ela estivesse preocupada mesmo. Isso eu não tiro a razão dela de estar preocupada. Mas a questão é que Marta estava tão preocupada e tinha tanta coisa para fazer e se achava tão sozinha, porque Maria estava simplesmente envolta entre os discípulos de Jesus, ouvindo-lhe ensinamentos que Jesus estava passando a eles. E Marta, eu acho, deve ter pensado, sabe de uma coisa? Se eu falar com Maria, ela não vai me ajudar. Se a Maria vem, Paulinho aqui me ajuda, ela vai dizer, vou nada, né? Por outro lado, eu imagino uma casa, sempre quando tem duas moças, que a mãe diz para uma assim, filha, por favor, você vai lavar a louça. Ela diz assim, e quem vai enxugar? Que ela quer que a outra o quê? Também participe. Quando a mãe diz, olha, eu quero hoje que você varra a casa. Ela diz, quem vai passar pano nos móveis? Como quem é assim, eu varro, mas a outra tem que passar o pano. Não é assim que acontece numa casa que tem duas mulheres? Uma não aceita fazer sozinho o trabalho. E era a situação. E eu imagino quanto Marta estava preocupada, porque Marta sabia de tudo que era necessário na casa, que mais ficava em casa. Maria era mais andarilha, sabe? Maria vivia um pouco mais na vida vulgar. E Marta não, era mais caseira, mais preocupada com os afazeres da casa. E Marta estava preocupada, porque a comida que ela ia fazer não era simplesmente para ela, mas era para alguém que ela sabia que era um homem especial, e as pessoas que estavam com ele também era especial. Por outro lado, o aposento para dormir teria que ser preparado para pessoas especiais. E às vezes a gente faz isso quando uma visita vem à nossa casa, a gente quer tratar da melhor forma possível. E a gente muda até a situação de casa, prepara a família para que não faça vergonha, porque a família está vindo aí. A gente tem essas coisas, não é verdade? Eu lembro que quando às vezes no ministério, quando eu fazia minhas visitas, sempre eu chegava numa casa, eu estava vendo que a sala da casa estava impecável, tudo arrumadinho, porque o pastor ia lá, eu ia orar com a família. Mas a irmã ainda pegava uma almofada, batia assim no sofá e dizia, pastor, não repara não, pastor, as crianças, estava tudo limpo, irmãos. E a gente não reparava isso tanto, mas é a preocupação de poder receber a visita e a visita não vê nada que esteja diferente daquilo que eles queriam que tivesse. E agora Marta se preocupa muito com isso. E era essa preocupação que ela tinha, porque ela sentia que ela sozinha estava preocupada com isso. E eu imagino os ouvintes que estão agora na internet, no sofá, que estão, quem sabe, na cama, assistindo a televisão, ou que estão com seu smartphone na frente ouvindo, deve pensar, o que é que eu tenho aqui? Que se Jesus viesse aqui, não daria para recebê-lo. Olha em volta de você que está aí em casa. Será que tem alguma coisa que incomodaria Jesus na presença
dentro da sua casa. Mas interessante que ela não estava preocupada com que pudesse Jesus reparar. Ela estava preocupada com o atendimento especial que ela podia fornecer para Jesus. E às vezes eu quero dizer para vocês, quando trabalhamos para Jesus, nós estamos preocupados com isso. Quantas vezes eu, como pastor, eu queria fazer tudo que era da melhor forma possível. Sempre pensei assim, porque se eu não estou trabalhando para nenhum presidente, nenhum secretário de campo, nenhum tesoureiro de campo, eu estou trabalhando para o meu Deus. E um dia eu tive que dizer para um presidente, ele me transferiu, e quando eu disse para ele, me transferiu de campo, e ele perguntou, nós estamos transferindo você, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Isso eu estou surpreso com a sua decisão. Porque 2 pastores que ele chamou não queriam ir. Tudo bem, vou. Isso eu estou surpreso com a sua decisão. E eu disse para ele, não vim trabalhar com fulano nem ciclano, nem com o senhor, nem com o tesoureiro, nem com ninguém. Eu vim trabalhar para o meu Deus. E onde Deus me mandar, eu vou. Falei para ele, não se preocupe. O senhor não sabe minha história de passado. Eu vou. Que eu não me mando. Deus me chamou para fazer essa obra. Mas interessante, de que nesse aspecto, Marta tinha isso na mente. Um melhor eu vou dar para o meu mestre. Sabe que na igreja, tinha no passado, logo que eu entrei no ministério, tinha um projeto de mordomia chamado Fundo de Inversão. Quem lembra? Você lembra disso, pastor? Alguém lembra aqui? Fundo de Inversão. A base do programa é o seguinte, se você tem um mamoeiro em casa, que ele não está dando mamão, entregue esse mamoeiro para o Senhor. Quando ele der mamão, você pega o mamão, vende e traz esse valor para o quê? Para o fundo de inversão. É uma maneira de investir na obra do Senhor com uma moeira que não estava dando mamão. E alguns estavam dando mamão macho, que não dá nenhum fruto. Tem gente que dava uma mangueira velha, que não estava mais produzindo. Não, vou dar a mangueira, porque a mangueira vai produzir, aí eu vou vender a manga e vou levar para a igreja. Uma irmã uma vez me bateu na porta, eu abri a porta, oi irmã, tudo bem, tudo bem. Ele disse, pastor, o senhor sabe que eu sou das Dorcas, né? Aquele tempo chamava Dorcas. E eu disse, sei. Eu digo aquele tempo, pastor, porque, apesar que eu estou há 4 anos só fora do ministério, mas ela disse assim, pastor, nós temos na igreja uma feira da Pichincha. A gente precisa comprar 2 máquinas de costura. E nós estamos fazendo uma feira da Pichincha. O que o senhor tem aí? Quem sabe sapato que o senhor não usa mais, uma camisa velha, que esteja boazinha para a gente poder vender na feira da Pichincha para arrecadar fundos para comprar máquina. Eu não falei nada para ela, fui lá dentro, peguei uma camisa, eu sempre tenho, irmãos, nunca deixei de ter, uma camisa dentro do plástico, nova, para uma emergência. Ou minha, ou de qualquer pessoa que haja necessidade. Sempre tive isso. Foi uma coisa que a minha esposa disse, por que tu guarda no plástico a tua camisa, tu compra e nunca usa? Eu digo, porque essa aqui está de reserva, alguém vai precisar, ou um dia eu mesmo posso precisar, numa emergência. E às vezes eu tinha que usá-la, aí eu comprava outra para colocar no lugar, porque ali é de emergência. Peguei a camisa, levei para ela. Quando eu cheguei com a camisa, eu disse, não, pastor, não é coisa nova não, pastor, é coisa velha. Eu digo, dê coisa velha para o seu Deus. Para o meu Deus, eu não dou coisa velha não. Falei para ela. Aí ela disse, é, pastor, então vou pedir coisa nova. Peça coisa nova, irmã. Peça coisa nova. E não é feira da Pichincha, não. É feira da novidade para Deus, faça coisa nova. Aí a senhora vai ganhar bastante. Hoje não se faz mais isso, né? O programa de mordomia mudou. Mas interessante que Marta tinha isso na mente, eu quero dar o melhor para o meu Deus. E nós, às vezes, temos essa consciência de dar o melhor. E quando ela viu que ela sabia que se chamasse Maria, Maria não vinha, ela pensou, eu vou pedir para Jesus, porque Jesus vai de alguma forma fazer ela vir. Só que eu imagino Marta como minha mãe também. Porque minha mãe, quando vinha alguém em casa, ela era muito preocupada com a vizinha, com a visita. E eu digo para vocês porque meu pai sempre dizia para ela, olha, a visita vai vir em casa, mas a visita tem que comer o que eu como. Mas as mulheres não sentem isso. E eu quando falo para casais, que minha área foi essa, eu quando falo para casais, eu sempre digo assim, tem homem que pensa que a cabeça dele é do mesmo jeito da cabeça da mulher. E é por isso que um dia me procurou e disse, pastor, eu não entendo a minha esposa. Eu digo, nem tente para não ficar doido. Não tente.
Você não vai ficar doido. A mulher pensa totalmente diferente. Enquanto o homem pensa a coisa mais simples, não te preocupa não, ele senta aí mesmo, ele come aí mesmo, é de casa. A mulher diz, não, meu filho, ele vai chegar aqui, quem cuida da casa sou eu, vai chegar aqui se não tiver comida boa, se não tiver tudo arrumado. O que ele vai dizer? Essa mulher nem cuida da casa, não é verdade? Essa mulher não faz comida boa? Não, vai ser o melhor. E minha mãe naquele tempo fazia, eu acho que aprendi até a receita. Ela colocava leite, em cima do leite, num pirex de vidro, colocava em cima umas bolachas champanhe, aquela bolacha champanhe, molhada no leite. Depois ela vinha com um creme que ela fez, um creme branco, jogava por cima, não sei de que creme. Depois ela colocava em cima assim um danado de um creme de cupuaçu, colocava mais bolacha champanhe. E pastor, depois ela batia ovo e neve, colocava por cima aquele negócio ali e tome no congelador. Quando a gente abria e olhava aquilo com o olho comprido, mãe, que é isso aqui? Isso é pavê. Eu digo, pavê? E eu doido que fosse para comer. E eu confesso para vocês que eu ficava naquela expectativa, vai vir visita, porque quando a visita chegar, o que é pavê vai virar para comer. Não é verdade? Uma beleza. E eu imagino o sentimento de Marta. E eu queria compartilhar isso com vocês. Toda mulher pensa assim. E então ela chama a atenção de Jesus e esperava que Jesus dissesse, Maria, dá um pulinho lá, ajuda Marta. Jesus olhou para Marta e disse, Marta, tu está preocupada com muita coisa. Eu imagino o que Marta sentiu como desânimo nesse momento. Se tu está preocupada com muitas coisas e só uma coisa Marta te fala. E Jesus não falou o que era. Só disse assim para ela, Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte. Isso dela não será tirada. E por muitos anos eu pensei, o que tinha Maria que não tinha Marta? O que Maria prevalecia de Marta? Porque a história de Maria é mais decadente da de Marta. Não é verdade? Quem conhece Maria, irmã de Marta, sabe que a história dela era um pouco decadente. Ela teve por anos em prostituição. E eu pensei, mas o que ela tinha que Marta não tinha? O que Jesus estava querendo dizer que ela precisava de alguma coisa que tinha em Marta, que tinha em Maria, e ela não tinha. E eu confesso a vocês de que eu sempre fui muito assim, e buscava no Espírito de Profecia, e descobri no Espírito de Profecia, quando a irmã White diz, do Desejar em Todas as Nações, que a visita que Jesus fez à casa de Marta foi especial para despertar a Marta algo de interesse do ministério. E eu fiquei pensando, então é isso que Jesus queria dizer. E eu quero dizer para vocês no final da história que Jesus estava dizendo, Marta, é importante fazer as coisas para mim. E eu fico feliz porque você está preocupado em fazer as coisas para mim. E quantas vezes Deus sentiu isso? Deus dizendo, Guarupi, é bom você fazer coisa para mim. Eu fico feliz em você estar trabalhando para mim. Mas mais importante do que fazer as coisas para mim é ficar comigo. Aí eu descobri o que Jesus estava dizendo para Marta. Maria escolheu a melhor parte, não é fazer as coisas para mim, é ficar comigo. Se você fica comigo um pouco, você depois vai fazer coisas ainda melhores para quem? Para mim. Jesus estava dizendo, você precisa ter um relacionamento mais íntimo comigo. E eu descobri que muitas vezes a nossa vida espiritual torna uma tremenda mornidão, porque nós perdemos o relacionamento com Jesus como deveríamos ter. Porque, na verdade, o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento como se Ele fosse pai e nós fôssemos filhos, e ainda de pais separados da mãe. Que se vê de vez em quando, que se comunica de vez em quando. Enquanto nós não sobrevivemos um dia sequer sem a presença de Deus na nossa vida. Em 2006, eu era o departamental de mordomia da Associação Baixo Amazonas, Central Amazonas, desculpa, em Manaus. E me lembro que o pastor Miguel, naquele tempo era o departamental de mordomia, ele trouxe toda a divisão sul-americana para cá, para São Paulo, para fazer uma convenção, porque ele ia lançar as apostilas do relacionamento, 40 madrugadas com Deus. Lembram disso?
E eu me lembro que, como eu era o departamental de mordomia, eu vim para o treinamento e voltei com a cabeça dizendo, eu vou fazer as 40 madrugadas, porque eu, como pastor, tenho que ser o porta-voz desse programa no meu campo. E eu tinha 48 pastores para passar todo esse programa para eles, e não só o programa para eles, mas eu tinha que dizer para eles que eu já estava começando a viver isso. E eu não tinha esse hábito, não tinha o costume. E para mim era difícil, então eu chamei a esposa e olha, você vai me ajudar. Você vai me ajudar, porque a gente não tem um costume de deixar a primeira hora para Deus. E ainda mais que ele havia dito que a gente ia dizer para o coração, 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 tu não manda, não é verdade? Tu é do Senhor, então não é a tua vontade que vai ser feita, é a vontade do Senhor na minha vida. E eu disse para a esposa, tu me ajuda. Ela disse, que ajuda? Tu me acorda de madrugada. E a gente vai acordar, como 6h30 a gente acorda, porque ainda tem que aprontar os meninos para levar para a escola, eles entravam 7h30. Eu digo, então a gente vai acordar agora às 5 da manhã, e de 5 às 6 a gente vai estudar. Quando eu tiver com muito sono, tu me sacode até eu sair, me joga água no rosto, e quando tu tiver com muito sono, eu que vou te sacudir, e a gente fez um acordo. E não era fácil, às vezes a gente cutucava um no outro às 5 e só acordava às 5h30, só levantava às 5h30. E ficava rolando mais para um lado, para o outro, e eu beliscava, ela me beliscava, quando era o dia dela de beliscar, ela beliscava, mas saímos. E eu lembro que eu comecei a estudar, e a apostila foi entrando tanto na minha cabeça de aquele envolvimento de entregar a primeira hora para o Senhor, de ter comunhão com Ele diária, a primeira hora para Deus, aquilo foi entrando na minha cabeça, e eu disse assim, que eu estava empolgado. E eu cumpri aquilo à risca, e preocupado mais em cumprir aquilo do que fazer mesmo a vontade de Deus. E me lembro que num dia, eu acordei assim disposto, e eu disse, tinha estudado esse capítulo, eu acho que 17º, 18º, o capítulo induzia isso, eu disse, Senhor, hoje eu não quero fazer nada, se não for a tua vontade. Eu não vou para lugar nenhum, eu não vou falar com ninguém, eu não faço nada, se não for da tua vontade. E quando eu estava na sala estudando a minha apostila, ela estava na cozinha, nós não íamos juntos. E quando ela estava na sala, eu estava na cozinha. E depois ela fazia a oração pessoal dela. E a gente combinou que ela orasse por mim, eu ia orar por ela e por nossos filhos. E quando depois dela fazer a oração dela, eu fazia a minha, e nós nos uníamos e orávamos juntos. Aí sim, a gente ia cuidar das crianças e depois eu ia sair para levar as crianças na escola, enquanto ela ia se preparar para eu buscá-la e levava ela então para o hospital, que ela fazia estágio do serviço social, era assistente social do hospital, já fazendo estágio do final da faculdade dela. E assim nós fazíamos. E naquele dia eu disse para Deus, mesmo depois da minha oração pessoal, eu disse junto com ela, bom Deus, eu hoje decidi não ir a lugar nenhum se não for da tua vontade, não fazer nada se não for do teu querer, não falar com ninguém se tu não quiseres. E tomei essa decisão. E quando eu ia descendo a escada para ela, ela me disse, amor, que horas tu volta? Tu vai ainda me pegar? Eu digo, só Deus sabe. Falei para ela, mas eu preciso ir para o hospital, você não vai me levar? Nós tínhamos naquele tempo só um carro. Eu disse, você não vai me levar? E ela virou para mim, e eu disse assim, vontade eu tenho, não sei se Deus quer que eu faça isso. Naquela convicção, né? E ela disse, tá bom então, mas não esquece de uma coisa, que 9 horas tu tem que vir, porque eu preciso, quando ela começou a falar isso, eu digo, então vamos voltar, vamos orar de novo, porque eu vou dizer para Deus que tem algumas coisas que eu planejei, se Ele aceita esse meu plano. Aí eu orei de novo com ela. Quando eu ia descendo, ela disse assim mesmo, mas tu vai vir 9 horas? E disse assim, mulher, eu já te falei que só Deus sabe. Mas o que é que tu quer? Não, porque 9 horas eu preciso de que tu pegue para mim, se for possível na faculdade, um livro, a minha colega vai estar lá, e ela quer esse livro. E ela, eu preciso do livro, desculpa. E tu vai levar aquele pendrive que está em cima da mesa que eu disse que eu queria que tu entregasse para ela. Tá bom. E eu saí, mas rapaz, eu lá vou nada, se Deus não quiser que eu vá, eu não vou não. Pensei assim mesmo. Botei os meninos no carro e eu fui embora para o colégio. Cheguei no colégio, gente, parei, meus filhos desceram, as meninas do colégio pegaram meus filhos, tinha eu acho que 5, 6 aninhos, a outra tinha 8 para 9 anos, naquela época. Eu desci então e saí do carro, logo em seguida do estacionamento da escola, fui a 100 metros, tinha uma blitz. Parei na blitz, e quando parei na blitz, o guarda veio, eu baixei o vidro do carro, ele olhou para mim e disse assim mesmo, seu documento, por favor, e a habilitação?
Peguei o documento e habilitação, dei para ele. Ele foi para trás do carro para checar a placa. Quando ele estava no carro, eu vi que na frente tinha um guarda discutindo com um homem. E o homem com eu acho que é um saveiro, aquele saveirozinho velho, um carro da Volkswagen, era um utilitário pequeno. Discutindo com ele lá, e o guarda botava o dedo na cara dele assim, e ele fazia, quem diz assim, tô nem aí, aquela coisa toda. E eu sei que o guarda entrou no saveiro dele e colocou na frente de uma loja que estava fechada em uma de material de construção, assim na frente. E eu vi aquele negócio, de repente o guarda veio de lá de trás e me entregou os documentos e disse assim, o senhor pode sair. Tirou o cone que estava na minha frente. Quando ele tirou o cone, que eu fui saindo, eu olhei para o indivíduo que estava ainda na beira da pista lá, enquanto o guardava o carro dele, eu punha o carro lá, e eu olhei e disse, eu conheço esse homem. Só me vi aquele, encostei do lado do carro que o guarda tinha deixado. E o guarda voltou para lá. E eu fiquei olhando pelo retrovisor. Ele veio, abriu a porta do carro, sentou na porta do carona, botou os cotovelos assim e começou a pôr a mão na cabeça, sentado no banco do carro, com a porta aberta lá de fora. Eu saí do meu carro, abri a porta do motorista dele, sentei e bati no ombro dele. Tudo bem? Ora, claro que não está bem, mas eu perguntei por educação. Ele olhou para mim, pastor, o senhor aqui? O cara me conhecia. Eu conheci ele de vista, como estou olhando aqui para vocês, e Deus me traz na mente depois a fisionomia, mas não vou saber nome, não vou saber nada. Eu nem sabia de que igreja ele era, mas como eu era departamental, a gente vai a várias igrejas, o pessoal conhece a gente. Pastor, o senhor aqui? E sou eu mesmo. O que aconteceu aí? Você é um cara ignorante, pastor, ignorante, só porque tem uma farda, só porque é policial, tá pressionando a gente. Mas o que foi que aconteceu? Por que ele te pegou? Meu carro está atrasado. IPVA? Há 2 anos está atrasado. Virou assim mesmo. E eu virei para ele e disse, meu amigo, nem perguntei o nome dele. Tu, quando saiu de casa hoje, tu entregou tua vida na mão de Deus, pedindo que Ele guiasse, e que se tu passasse por qualquer guarda, Ele fechasse os olhos do guarda para não ver a tua placa que tu está atrasado, não. Se fiz isso, não. Tu não pediu nem para tua esposa orar por você quando saiu de casa? Disse, o senhor não sabe da minha vida, pastor. Está um caos a minha vida. O que tem na tua vida? E se a minha esposa há 2 meses está dizendo que vai separar de mim? Já não dormimos juntos há quase 1 mês. Descobri há 2 semanas atrás que minha filha de 14 anos está grávida. E eu quebrei semana passada uma perna manca. Perna manca é aquele quadrado assim que usa para segurar as telhas, numa costela de um filho de 17 anos. E eu disse assim, você tem cargo na igreja? Ele disse, eu sou diácono. Eu digo, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se a vida com Deus já é difícil, imagina sem Deus. Eu disse para ele, imagina sem Deus. Como é que você tem coragem de sair da sua casa sem colocar sua vida na mão de Deus? Olha o perigo que você passa no mundo aí. Ele virou para mim e disse, pastor, eu acho que Deus me abandonou. Eu disse, negativo, você abandonou a Deus. Deus não abandona ninguém. Você abandonou a Deus. Não diga isso. E o que você vai fazer agora? Esse pastor, esse carro aí é o meu trabalho. Eu trabalho com ele. Sem o carro, o que eu vou fazer? Já estou endividado, eu não pude pagar nem o IPVA. 2 anos desse carro, como é que eu vou fazer? Eu disse, sabe que tem um texto na Bíblia que eu gosto muito do texto? Está lá no Salmos capítulo 35, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o resto. Como é que você quer que Deus resolva o teu problema se você não tem entregue a tua vida dele? Saiu de casa sem orar, sem pedir a companhia de Deus. É absurdo, falei para ele. Mas vamos orar. Vamos orar para que Deus te dê uma solução. Aí orei. Orei por ele, ele botou a perna para dentro do carro, orei por ele. Terminei de orar. Eu digo, o que você achou? Acho que Deus vai te dar uma chance de mudar de vida? Se eu tenho que acreditar em Deus, né, pastor? Esse, como é que você se sente? Não estou feliz, o carro ainda está preso. Eu digo, você não está preparado não, vamos orar de novo. Aí orei pela 2ª vez com ele. E disse a Deus que ele pudesse ter fé. E acreditasse que Deus queria mudar a vida dele, de alguma forma. Ele então abriu os olhos e eu disse assim,
Está pronto agora para ouvir o que eu tenho que dizer? E se diga. Diga, olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é se levantar daqui e ir lá com o guarda. Você não vai pedir documento de carro, você não vai pedir a chave do seu carro, você vai pedir desculpas para ele. Mesmo que você ache que ele seja ocupado, peça desculpa para ele. Porque você levantou a mão para ele, ignorou, fez alguma gesta. Eu disse que ele estava sendo boçal e ignorante. Vá lá pedir desculpa. Ele virou para mim, pastor, vocês pedem cada coisa para a gente. Eu disse, você ainda não está pronto, vamos orar a terceira vez. Aí eu orei a terceira vez. Orei a terceira vez e pedi a Deus que pudesse dar a ele humildade e compreensão de que ele não mandava na vida dele, quem mandava era Deus. E Deus tinha que fazer na vida dele o que ele quisesse, e não a vontade daquele irmão. Depois de orar a terceira vez, eu disse assim, vai lá ou não vai? Aí eu acho que ele ficou com medo de orar a quarta vez, né? Se levantou e foi em direção ao guarda, mas sabe a pessoa que está andando assim, um passo para frente com vontade de dar dois para trás? Foi nessa situação que ele foi. E ele andou tão lentamente, chegou lá no guarda, o guarda estava atendendo o indivíduo, quando o guarda soltou do indivíduo, ele chegou perto e conversou, o guarda botou o dedo na cara dele e não falou nada, ele voltou humilhado de lá. Eu digo, assim que é bom. Assim que é bom, voltou. Quando ele sentou no banco, eu disse, como é que você se sente? Eu acho que ele teve medo de dizer, o carro ainda está preso, para orar de novo. Aí disse assim, eu estou humilhado. Tá bom, então nós vamos agradecer a Deus pelo primeiro passo que você deu. E depois eu vou dizer qual é o segundo passo que você vai dar. Aí eu orei a quarta vez com ele. E disse para ele, depois que eu terminei de orar, você não vai sair daqui. O Detran não tem interesse de pôr teu carro no curral. Eu vou dizer por quê. Teu carro é velho, não dá dinheiro para eles. É possível que teu carro vá para o curral e você nunca vai ter dinheiro para poder tirar de lá. E o que eles querem é o dinheiro. Não adianta você deixar o carro no curral. Para eles também não adianta. Porque eles sabem que o carro vai passar muito tempo no curral, o carro talvez nem sair, não vão ver o dinheiro desse carro. Vai apodrecer lá, não vão ver o dinheiro. Agora, carro novo eles levam. Porque eles sabem que o indivíduo no dia seguinte já vai lá para tirar o carro. Então, você fique aí sentadinho, não faça nada. Agora, você tem uma missão. Antes, se eles liberarem ou não o seu carro, não sei qual é a vontade de Deus para você hoje, mas uma coisa é certa, quando você tiver que sair daqui, ou se eles levarem teu carro, quando você tiver que sair daqui, não vá para o trabalho, volte para casa, e peça perdão para sua esposa, abrace sua filha, que está lá na casa da sua tia, da tia dela que você mandou embora de casa, busque ela e traga para casa e diga que você talvez tenha sido culpado dela ter feito o que fez. E peça perdão para o seu filho, por bater nele daquela forma. Por mais que ele tenha errado. Quebrar uma perna manca na costela de um filho, pai não deve fazer isso. Abrace seu filho, peça perdão, chore junto com ele, ore com ele pedindo perdão. E ele pela segunda vez disse assim, poxa, vocês pedem muita coisa para a gente, pastor. Eu disse, vamos orar de novo, que tu ainda não está todo pronto, não. Quinta vez eu orei, irmãos. Depois que eu orei a quinta vez, eu disse assim, eu preciso ir. Quando eu falei, eu preciso ir, eu digo, mas você não sai daqui. Espera, vou ver quando terminar a blitz, eles vão dizer o que vão fazer com o teu carro. Eu disse, tá bom. Saí. Quando eu saí, eu vi um apito. Que eu olhei, o guarda me chamou. Acho que o guarda viu eu encostar lá, falar com ele. Quando eu cheguei com o guarda, eu disse assim, o que é que ele é para o senhor? Ele disse, é membro da minha igreja. Graças a Deus, ele não perguntou o nome da igreja. Graças a Deus. Membro da minha igreja. E ele disse assim, você me faz um favor? Eu digo, faço. Ele meteu a mão no bolso, pegou a chave do carro, pôs na minha mão, meteu a mão no outro bolso aqui em cima da farda, pegou o documento do carro, entregou para mim e disse assim mesmo, diz para ele sair daqui agora, que eu não quero ver a cara dele aqui mais. Diz para ele ir embora agora e dar um jeito de legalizar esse carro. Eu não quero ver mais a cara dele. E, meus irmãos, minha fé desabou nessa hora. Depois de orar 5 vezes com o indivíduo, ainda perguntei para ele, você não vai multar não? E se o senhor quer que eu multe? Eu digo, não, pelo amor de Deus, não faço negócio desse. O que é o ser humano, não é verdade? Depois de botar a confiança no cara lá,
Eu desabei na frente do guarda. O senhor não vai multar, não? Ora, não devia nem perguntar isso. Peguei o documento, fui e entrei de novo no carro que ele sentei. Quando eu sentei, toquei de novo o número dele, que ele estava sentado na mesma posição anterior. Ele olhou e viu. Eu abri a mão. Então, olha, está aqui. Quando ele viu a chave na minha mão e o documento, ele puxou meu pescoço e me beijou no rosto. Pastor, o senhor é um anjo? Eu digo, não sou anjo, não. Eu não sou anjo. Eu sou apenas um instrumento de Deus, que Deus me colocou no teu caminho hoje, para dizer o que você tem que fazer. Você vá para casa agora e peça perdão para sua esposa, peça perdão para o seu filho, busque sua filha para casa de novo e cuide da sua filha. Porque Deus te deu uma missão de ser o sacerdote do teu lar. E de hoje em diante, nunca mais saia da sua casa sem entregar sua vida a Jesus Cristo. Bem pela manhã. E eu falei assim como estivesse corrigindo. Na hora que eu falei isso para ele, saí, entrei no carro e de repente ele botou a chave no carro e o carro não pegava. Aí eu saí do carro, quando eu fui empurrar, o guarda veio junto com o outro empurrar o carro junto comigo. O guarda. Ele puxou no volante do carro, empurrar, botar no meio da pista e ainda foram. Aí o guarda começou a rir. Meu Deus do céu, é só rir. Eu virei para o guarda. Entrei no carro e sentei. Quando eu sentei, o telefone tocou. Amor, onde você está? Estou aqui pertinho da escola. Ainda, amor? Eu não sabia o que tinha acontecido. E eu disse para minha esposa, irmão, lagrimando aquele dia. Amor, hoje eu senti que foi a primeira vez na minha vida, do meu ministério, que eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti que eu estava fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse. Porque quando saí de casa eu disse que eu não vou falar com ninguém, eu não vou para lugar nenhum se tu não quiseres que eu vá. Ou eu só vou para onde tu quiseres que eu vá. E ela disse, então vá. Porque eu tinha dito antes para ela que eu precisava entregar um material que tinha pego na associação para minhas igrejas. Eu era o departamental, ainda cuidava de 2 congregações lá, que eram congregações experimentais. E eu peguei esse material para levar para essas 2 igrejas. E foi quando então ela disse, pode ir, porque minha colega está vindo para cá, já vem pegar o pendrive que está comigo e já vai trazer o livro, não se preocupe mais. Deus já estava solucionando o problema de buscar o livro lá na faculdade, porque sabia que precisava de mim. Aí eu olhei para o relógio, eram 9 horas da manhã. Eu estava ali das 7h30 às 9. Se vocês me perguntarem o nome daquele homem, eu não sei. A igreja que ele frequentava, eu também não sei. E talvez Deus não permitiu que eu soubesse. Mas uma coisa eu sei. Talvez Deus me usou naquele momento para mudar a consciência daquele homem. Que nunca um verdadeiro cristão deveria viver uma vida sem intimidade com quem? Com Deus. A minha pergunta nessa noite para você que me ouve aqui na igreja e você que me ouve pela internet. Qual é sua intimidade com Deus? Até que ponto você tem relacionamento com Deus? Porque quando Deus disse para Marta, Marta, te falta uma coisa, Ele está dizendo, falta você se preocupar em estar comigo, Marta. Porque é importante, queridos, nós como pastores, não é verdade, pastor? Temos tanta coisa para fazer, que às vezes a gente perde a noção de que mais importante do que fazer as coisas para Jesus é estar com Jesus. E quando nós estamos com Jesus, as coisas para fazer para Jesus são solucionadas da maneira muito melhor do que se nós estivéssemos com Ele. Sabe? Eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês. Um texto que diz. É interessante que diz aqui. Porque quem busca. Por que é importante esse relacionamento? Porque quem busca relacionamento cada vez mais profundo com Deus e com o poderoso Criador, prioriza o tempo de estar com Ele. Vou repetir. Porque quem busca o relacionamento cada vez mais com Deus e com o poderoso Criador, prioriza o tempo de estar com Ele. Um dia eu preguei essa mesma mensagem na Igreja Central de Manaus. Era pastor ali. E quando eu estava terminando,
Eu disse, quem sabe nesse sábado de manhã você está aqui, e você pegou sua Bíblia no mesmo lugar que você deixou, no sábado anterior, quando chegou da igreja. Colocou lá, e hoje, para vir para a igreja, você foi lá no mesmo lugar, pegou para poder vir para a igreja. Se você não pegou na sua Bíblia, do sábado passado para cá, você não está indo para o céu, e não vai levar ninguém com você. Sai lá fora. Minha irmã estava chorando. Disse, pastor, eu sou essa pessoa. Peguei minha Bíblia no mesmo lugar que eu deixei no sábado passado. Como é que o senhor soube disso? Eu disse, eu não sabia. Só Deus me deu vontade de falar. E às vezes eu acredito que o Espírito Santo coloca palavras na nossa boca, que vão no profundo do coração das pessoas. Daquele dia ela me disse, eu prometo, meu Deus, eu quero que o Senhor ore por mim, para que eu cumpra a promessa, que eu nunca mais vou passar um dia sem abrir a palavra de Deus e procurar uma meditação para a minha vida. Olha o que diz o irmão White no livro Caminho a Cristo, num pequeno capítulo que dá o poder de falar com Deus, diz assim, o privilégio de falar com Deus, diz, o inimigo ri de nossos esforços, zomba do nosso próprio eu e também da nossa sabedoria, mas treme, e hoje ele tem muito medo de quando estamos de joelho. Vou repetir. O inimigo ri de nossos esforços quando o priorizamos, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nos colocamos de joelhos. Ellen White, Caminho a Cristo, no capítulo O Privilégio de Falar com Deus. Eu quero que você saia daqui e eu vou perguntar, se hoje Jesus decidisse visitar a sua casa, e amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, como você estaria preparado para receber Jesus? Você já pensou nisso? Por outro lado, quanto tempo você tem gastado estando com Jesus? Eu termino dizendo que fonte você bebe e quanto tempo você passa na frente dela. Pensou na frase? Que fonte você bebe e quanto tempo você passa na frente dela? O meu apelo nessa noite é que você saia daqui dizendo, Senhor, eu quero tomar uma decisão hoje de priorizar o meu relacionamento contigo. Tem alguém aqui que quer orar comigo ou quer que eu ore por você dizendo, bom Deus, quem sabe você que me vê e me ouve pela internet, tem o desejo agora de dizer, bom Deus, me dá a consciência de que eu não sou nada, não tenho nada, não consigo ir a lugar nenhum e não faço nada se não for da tua vontade. Então permite que eu tenha noção de estar contigo no amanhecer, no viver e no deitar. E que minha vida seja completamente orientada e dirigida por ti. Não permita que eu vá a lugar nenhum, que eu fale qualquer coisa que não seja da tua vontade. Mas me dá consciência de que para isso eu preciso priorizar o meu relacionamento contigo. É isso que nos mantém restaurados. Restauração é isso. É fazer do nosso relacionamento com Deus mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. Até mais importante que o seu emprego. Porque na vida do cristão tem que ser primeiro Deus, segundo a família e terceiro o trabalho. Nada mais deve ser importante do que Deus. Alguém quer isso para a sua vida? Priorizar a Deus? Priorize Deus na sua vida. Se você que está aí me vendo pela televisão, pelo seu smartphone, ou então você está me vendo de alguma forma, peça isso a Deus também nesse momento. Ore comigo também, pedindo a Deus. Bom Deus, me dá o tempo necessário para priorizar relacionamento contigo. Vamos levantar, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, não só aqueles que estão aqui comigo nesse templo, mas como aqueles que me ouvem pela internet, Senhor.
E obrigado por podermos falar a pessoas que estão distantes, tremendamente distantes de nós. Mas queremos te pedir, Senhor, que tuas bênçãos possam estar sobre cada um de nós. E que nos fizesse conscientizar de que aquilo que Maria estava fazendo para Jesus estava sendo mais importante do que Marta, preocupada com muitas coisas para fazer por Jesus. Jesus disse que de Maria ele não ia tirar isso, porque Maria estava preocupada em ter relacionamento com Jesus, em ouvir de Jesus, em gastar tempo com Jesus, enquanto Marta estava preocupada em fazer só as coisas para Jesus. E nessa noite que todos aqui saiam daqui, aqueles que estão em casa entendam isso, que mais importante do que fazer as coisas para Jesus é estar com Jesus, é gastar tempo com Jesus. E querido bom Deus, ajuda-nos a entender sempre isso, a lembrar sempre disso. E que façamos da nossa vida um verdadeiro processo de adoração. Em todo momento, Senhor, orar sem cessar. Que o texto de Filipenses, capítulo 5, nos faça entender que orar sem cessar é isso. É estar em comunhão contigo em todos os momentos do nosso viver. E tu farás por nós aquilo que nós necessitamos que seja feito, de acordo com o teu querer e de acordo com a tua maravilhosa vontade. É pelo teu poder, pela graça do teu Filho amado Jesus Cristo, e pela companhia constante do Espírito Santo que nós oramos, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa abençoá-los, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, que possamos ir para casa não só alimentados da palavra de Deus, mas do lanchezinho que temos aí fora. Tá? Que Deus possa abençoá-los.